Olá pessoal, tudo bem? Shalom! Quem fala com vocês aqui mais uma vez é o Matheus Reis. E porventura, se você é novo aqui, se você não é inscrito aqui no canal, eu peço você para se inscrever e para que você também venha assistir esse vídeo até o final. Olha, no livro de Shemot, no livro do Êxodo, no segundo livro da Bíblia, nós vemos a partir do capítulo 21 algo extraordinário nas nossas vidas. Eu acredito que as pessoas têm conhecimento, principalmente aquelas que estudam as Sagradas Escrituras, que Deus ele deu 613 leis para os filhos de Israel. Leis e para que os filhos de Israel vivessem por essas leis. Só que a partir do capítulo 21 até o capítulo de número 24, que no mundo judaico é conhecido como a Parashá Mishpatim, nós encontramos algo extraordinário, que é o quê? Dentre das 613 leis, dentro destes capítulos 21, 22, 23 e 24, nós temos 53 mandamentos, ou seja, 23 são imperativos e 30 são negativos. Ou seja, 23 é o que você deve fazer, é o que você tem que fazer. São as ações corretas que o judeu tem que se posicionar e que o servo de Deus tem que fazer corretamente diante da presença, diante da face de Deus e refletir essa obediência na sociedade. Só que também encontramos 30 no negativo, ou seja, aquilo que nós não devemos fazer em hipótese nenhuma. Dentre desses capítulos 21, 22, 23 e 24, nós aprendemos dois princípios universais, dois princípios ultra importantes nas nossas vidas. Que princípios são esses? O primeiro, pecado leva à morte. Este é o primeiro princípio. Qual era a lei antes? O dia que você comer do fruto, o dia que você comer da árvore, o dia que você desobedecer à ordem de Deus e se alimentar deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você irá morrer. Ou seja, o dia que o homem, Adão, comeu do fruto, ele morreu. Por quê? Porque isso é um princípio universal. Pecado leva à morte. Então eu creio que, primeiro, este princípio todos nós vamos concordar com ele. E o segundo princípio é o oposto da morte. Porque é lógico, se o pecado, o ratar, o erro leva à morte, a obediência aos mandamentos de Deus vai lhe gerar vida. Se o pecado traz morte espiritual, morte na sua vida, o segundo princípio de obediência vai lhe trazer vida. E vai lhe trazer vida com obediência. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Vou dar um princípio, algumas referências aqui sobre que pecado leva à morte. A primeira eu anotei aqui, se encontra em Êxodo, capítulo 21, no verso 12. Olha o que diz. Quem atacar uma pessoa e lhe causar morte, deve ser executado. Versículo 15. Quem atacar seu pai ou sua mãe, deverá ser executado. Verso 16. Quem sequestrar alguém, deverá ser executado, independentemente do fato de a pessoa já ter sido vendida ou ainda permanecer em sua posse. Vou ler o verso 17 também. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, deverá ser executado. Ou seja, esses princípios são universais. Além de quando o indivíduo transgride a lei de Deus, ele está gerando morte primeiramente espiritual na sua vida. Ele não vai ter nenhum tipo de contato com Deus, pois Deus é santo, o Deus ele exige de nós santidade. Tanto que no capítulo 19 de Levítico diz que nós devemos ser santos, pois o Senhor é santo. Ou seja, dentro destes princípios aqui que nós estamos vendo,
pecado leva à morte. E aqui diz que quem atacar o seu pai e a sua mãe, no verso 15 do capítulo 21, deverá ser executado. Ou seja, nós devemos honrar os nossos pais e nossas mães. Nós devemos ser justos. Nós devemos praticar justiça. Pois o fato de nós praticarmos infidelidade e transgredir a lei de Deus, isso vai gerar morte nas nossas vidas. Agora vamos ver o segundo ponto. O segundo ponto é: obediência vai nos trazer vida. Olha o exemplo. Êxodo, capítulo 23, no versículo 25. Diz assim: sirva a Adonai, o Senhor seu Deus, e ele abençoará o seu alimento e a sua água. Removerei as doenças de seu meio. Em sua terra as mulheres não abortarão, nem serão estéreis, e você viverá plenitude na sua vida. Ou seja, provisão divina. Deus irá trazer provisão nas nossas vidas. Deus irá manifestar nas nossas vidas se nós obedecermos a Ele. Se nós agirmos conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a sua lei. Pois a lei de Deus, a Torá de Deus, que vem do verbo yará, quer dizer guiar, proteger e instruir. Ou seja, a lei de Deus é a justiça de Deus e a instrução de Deus para nossas vidas. E dentro da lei, da Torá, nós encontramos esses dois princípios. Pecado leva à morte e obediência gera vida. Se eu pecar, se eu viver no pecado, eu vou morrer. Se eu obedecer a Deus, eu terei vida e vida em abundância. Agora, todos nós sabemos que Yeshua, que Jesus é o Mashiach, que Jesus é o Messias, e só que as pessoas acham que pelo fato da graça de Deus ter se manifestado, a obediência de Deus perdeu a sua importância. E isso é um equívoco. Por quê? Porque graça, ela nos habilita a obedecer a Deus e não nos liberta de obedecer a Deus. Vou repetir. Graça, ela nos habilita, nos dá condições de nós obedecermos a Deus. E ela não nos liberta de nós obedecermos a Deus. Beleza, pessoal? Reflita sobre isso. Depois eu vou trazer mais explicações sobre estes princípios. Valeu? Comente aqui embaixo nos comentários o que você achou deste conteúdo. E até o próximo vídeo. Shalom, shalom.